tarde, está começando o SBT Esportes Vale desta segunda-feira e enfim temos Campeonato Brasileiro. Olha que beleza, uma segunda-feira lotada de assunto por aqui, enfim começou. Semana também de Libertadores, de Sul-Americana, os times aí preparados para começar esta nova jornada. Os paulistas começaram meio, eu diria devagar, não teve vitória, mas teve empate importante, só acho que o Santos realmente deixou a desejar. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas antes é óbvio que eu quero a sua participação através do 12991848566 ou através do meu Instagram, @LucasTavaresOficial com 2 Fs. Boa tarde, Lucão, meu corintiano favorito. Muito boa tarde, sendo advogado do diabo, o Corinthians está de ressaca. De ressaca, né, Lucão? Mas eu vou te falar uma coisa, acho que os corintianos todos, em relação a esse jogo, não estavam tão preocupados assim. Não estava nem esperando nada. Aliás, acabou saindo no lucro, porque o golzinho no final do jogo deu um empate fora de casa, que é importante. Sabe que no final do campeonato você vai somando os pontos ali e às vezes esse um pontinho aqui, outro pontinho ali ajuda. Exato. Sabe que ontem teve um golaço do Romero também que foi anulado, mas que pintura, pena que o Romero tem 10, sempre que a primeira rodada ele vai gol de bicicleta, mas o de ontem não valeu. Quem marcou o gol do Corinthians foi o Héctor Fernandes, que não marcava há muito tempo. Mas o Corinthians é assunto para daqui a pouquinho, porque eu quero começar falando da Série A2. Alô, Burrão, o Esporte Clube Primavera garantiu o seu acesso inédito à elite do futebol paulista, ao vencer o Taubaté por 2-1 no estádio Ítalo Mário Limongi. No jogo de volta da semifinal da Série A2, Luan Martins e Lucas Douglas aumentaram a vantagem do Fantasma, enquanto o Burrão descontou em um gol contra do zagueiro Afonso. Com a vitória, o Primavera confirmou presença na final da competição de 2025, onde enfrentará o Capivariano, e os dois clubes já estão na elite do futebol. Mas valeu, Burrão, pela garra, lutou até o final. Um time que, teoricamente, lá no começo do campeonato era visto como um dos favoritos até ser rebaixado, conseguiu chegar numa semifinal que consiga agora se reestruturar para ir mais longe ainda no ano que vem. Agora sim, falamos do Burrão. Sabe que você tem torcedor do São José aqui que ficou feliz com a derrota do Taubaté, que tinha essa, né? Eu não vou subir, ninguém vai subir também. Aí veio o meme, não vai subir ninguém. Futebol é assim, é diversão, tira sarro quando perde, mas obviamente, sempre que não pode passar disso. É divertido. E a gente segue. Vamos lá, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que teve início nesse fim de semana com 18 dos 20 clubes já disputando suas partidas. O fechamento da primeira rodada acontece hoje, segunda-feira, com um confronto entre Red Bull Bragantino e Ceará. Mas vamos lá, torcedor, eu quero começar falando sobre o jogo do São Paulo. A Ju tá ali, vamos colocar o hino do São Paulo pro torcedor que tava com saudade de ver o time em campo. Aí depois que acabou o jogo, passou, né? Então, já tô nervoso, já tô chateado. O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro com um empate por 0-0 com o Sport. Vocês estão vendo os lances aí. O tricolor teve chance de abrir o placar logo aos 2 minutos. O Luciano sofreu um pênalti. Olha aí o lance, acabou sofrendo o pênalti. Aí o Caleri foi lá e falou, deixa comigo que eu vou resolver o jogo logo no início. Aí foi o Caleri, olhou pra bola e, rapaz, foi longe, hein? Essa foi longe, o Caleri desperdiçou uma chance importante, bateu muito mal, nossa senhora. E aí, depois o São Paulo parou em defesas do Kaique França, goleiro que era do Corinthians, inclusive. Aí aos 37 o Hereda acertou um chutaço com curva, obrigando o Rafael também a fazer uma boa defesa. E na etapa final, os donos da casa tentaram pressionar em busca de um golzinho. Aos 8 minutos o Caleri tocou para o Luiz Gustavo, que encheu o pé e acertou o travessão. Mas não foi o suficiente. Depois a partida ficou bem morna e não saiu do 0-0. Já na quarta-feira, o tricolor viaja para encarar o Talleres na Libertadores. Conhecidos do torcedor tricolor, não vai ser fácil, tem que virar a chave. E muitos torcedores já estão sem paciência com o Zubeldia. E, inclusive, já existe até o cenário de uma possível demissão do técnico atual para uma chegada de Dorival Júnior. Não sei se agrada a você, torcedor, você pode mandar a sua participação, mas a minha função é informar e estou informando que pode ser que isso, dependendo de alguns resultados, aconteça. E agora a gente vai falar do peixe, o Santos da nossa querida Giovana, que vai fazer uma cirurgia importante hoje, toda a sorte do mundo, logo logo ela vai estar de volta aqui com a gente. O Santos deixou a vitória escapar, eu diria, porque o Vasco venceu de virada por 2-1 e o Veguete foi o nome do jogo.
com um gol e uma assistência. Só os estrangeiros balançaram as redes, vocês estão vendo os lances aí, o Peixe chegou a sair na frente com o argentino Barreal, um golaço. Depois o português Nuno Moreira empatou e o Veguete virou para o Vasco. E os goleiros, inclusive, brilharam no segundo tempo. O Léo Jardim foi o primeiro a fazer uma grande defesa num chute do Guilherme. Depois o Brazão fez um milagre, talvez já na primeira rodada a gente tenha a defesa do campeonato. E na próxima rodada o Santos recebe o Bahia. Olha os lances do jogo aí, muita desatenção, né, por parte do Santos, principalmente. Um jogo que você está jogando ali fora de casa, sai na frente. O Guilherme não está jogando mais no mesmo nível que estava jogando o Campeonato Paulista no início das rodadas, torcedor. Você pode até falar comigo sobre isso, mas não tá deixando muito a desejar. E ontem faltou demais e era um jogo que o Santos poderia ter saído com os 3 pontos. E agora, dito isso, enquanto eu vou ler algumas mensagens, a gente vai ver o que o técnico Pedro Caixinha falou sobre a partida. A história do jogo é esta, não era o resultado que queríamos. Em determinados momentos do jogo, fomos essa equipa que queremos ser e demos essa imagem que queremos ser, mas não o conseguimos ser na totalidade do jogo e, em particular, o momento do jogo que eu destaco são os primeiros 10 minutos do segundo tempo, onde a equipa tinha que ter entrado com outra maturidade, com outra agressividade e outro controle do jogo para retirar ainda mais a iniciativa e o controle emocional do adversário. Sabe que eu recebi uma imagem agora, Lucão, do Odilon, que tá com a Giovana lá no hospital. E ela foi com a camisa do Santos, inclusive, tá ela, a mãe dela. Que legal. Vai dar tudo certo, Giovana. Logo, logo você tá de volta. Todas as energias positivas para você. E tem mais gente participando com a gente, falando aqui, ó. Muita gente participando. Que legal. Pode mandar a sua mensagem no 12991848566. Pessoal aqui mandando pra gente. Boa tarde, Lucas. Ótimo programa. Pessoal falando que, olha, você é o único que abriu espaço para o campeonato amador. Queria ver a rapaziada do Unidos da Vila aí no programa. Vamos combinar, Felipe Souza. Vamos trazer o Unidos da Vila aqui. Essa sexta-feira a gente tem um time do futebol amador que a gente vai receber também. Já começou a CAF, claro, o espaço é de vocês. Tem mais gente participando. Oi, Lucas, tudo bem? Mandou uma foto embrulhada na bandeira do Corinthians. Espetacular. Falou, vai Corinthians. Tô chateado. A esposa disse que você é colírio para os olhos. Assisto você todos os dias. Beijos pra ele. Ai, que é isso? Olha a situação que eu fico aqui, Lucão. Você tem noção? Não, mas muito obrigado. Você sabe disso? Tá aqui, ó. Tô chateado. A esposa disse que você é colírio pros olhos. Assisto você todos os dias. Beijo pra Heloísa. Vai, Tricolor. Ai, rapaz, obrigado pela audiência, pela sinceridade também. Boa tarde, Lucas Tavares. Estou aqui assistindo o teu programa de esporte. Não foi dessa vez que o Taubaté subiu para a primeira divisão, tá tudo certo, faz parte. Boa tarde, Lucas. Eu acho que a torcida do Palmeiras não pode vaiar o time. Desde que o Abel chegou, ganhamos vários títulos. Agora vaiar o time por um jogo não dá. Avante palestra. Realmente, o Palmeiras nos últimos anos dominou o futebol brasileiro. Tem que falar, né? Uma hora isso acontece. Essa oscilação faz parte. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Palmeiras, do Corinthians. Mas antes eu tenho um recado importante para você. Venha conhecer a Academia Bluefit no Shopping Vale Sul, com um espaço de 2.000 metros quadrados de pura excelência em saúde e bem-estar. Na Bluefit Vale Sul você encontrará os melhores equipamentos da atualidade, projetados para levar o seu treinamento ao próximo nível. São mais de 250 aulas coletivas por mês, esperando por você. Do spinning, às empolgantes aulas de lutas, tem aulas para todos os gostos. E além de tudo isso, a Bluefit oferece 2 horas de estacionamento grátis para garantir que a sua visita seja prática e sem preocupações. Na Bluefit Vale Sul e também na Bluefit do Jardim Aquários, você encontra o melhor atendimento da região. Então, não perca tempo e faça a sua matrícula online. Bluefit, mais do que uma academia, um estilo de vida saudável. Aliás, é tão saudável que o Júnior, na semana passada, esteve aqui e trouxe um presente saudável para os telespectadores. Trouxe um ovo de Páscoa, tá chegando a Páscoa, proteico. Vamos ver o que o Júnior vai aprontar para a gente amanhã. Tem mais mensagem chegando. Boa tarde, Lucas. Lucas, você... olha a mensagem que me mandaram aqui, Lucão. Você vai me ajudar a responder, tá? Ah, meu Deus. Fala assim, Lucas, você tem que colocar a camisa do Corinthians. Vai, Corinthians. Você sabe por que eu não coloco a camisa do Corinthians? Você sabe qual que é meu time, né, Lucão? É Lusa. Eu sou portuguesa de desportos, 9 anos na Lusa. Ô, rapaz, que saudade. Hoje eu vou jogar bola, não aguento meia hora. Pessoal falando aqui também, dá um alô. Temos o hino da Lusa. Muito obrigado, Ju, você foi muito rápido agora. Sensacional. Que pena. Ai, olha, enquanto vocês estão participando, fiquei feliz agora com o hino da Lusa. Que pena o Taubaté não passou.
Olha que não passou, mas o ano que vem sobe o São José e o Taubaté. Seria sensacional para a nossa região. Muita gente, Santos campeão, depois me cobrem. Gostei, hein? Gostei. Ele firmou aqui o Santos campeão, disse o Edson Chagas. Sensacional. Você pode continuar participando, daqui a pouco tem Corinthians, tem Palmeiras. Eu vou chamar um rápido intervalo, inclusive vou falar mais sobre essa regra nova do Brasileirão, que o goleiro não pode ficar 8 segundos com a bola, senão vai ser escanteio. Não sai daí que já já eu tô de volta. Fala, chega mais vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família Pra sua família, chega mais vale! Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3.000 cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. Vem aí, a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Terça, 9h15 da noite, o Tricolor vai iniciar uma missão. Falta a Sula para fechar a América do Sul. Levantem-se, guerreiros. Sua torcida anseia por essa taça. Once Caldas e Fluminense. Terça, 9h15 da noite. Começa a fase de grupos da Sul-Americana. No SBT. Você está assistindo SBT Esportes Vale. Oferecimento. Está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Quer a proteção veicular mais confiável do Brasil? Então, vem para a Vide. Tá sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Não espera acontecer o pior para agir. Antecipe o problema e se proteja. Com a Vide você tem cobertura completa contra roubo, furto, colisão e até perda total. E o melhor, assistência 24 horas por dia. E não acaba por aí. Além disso, você não precisa se preocupar com SPC Serasa ou até condutor fixo. Aqui, a proteção é para todo mundo. Não importa o seu veículo, a Vide tem um plano feito para você. Faça agora mesmo uma cotação sem compromisso e descubra o melhor custo-benefício do mercado. Venha ser o mais novo associado Vide e tenha a tranquilidade que você merece. Acesse agora mesmo www.videbenefícios.com.br ou no WhatsApp 12996625350 e saiba mais. Tá sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Estamos de volta com o SBT Esportes Vale. Olha aí, as mensagens de vocês seguem chegando. Boa tarde, Lucas. É o Tiquito de São José. O Primavera já chegou em Taubaté. Tô te falando. Não se aguenta, não se aguenta. Brincadeira à parte, parabéns. Brincadeiras à parte, parabéns ao São José e ao Taubaté que fizeram uma boa campanha esse ano. Tomara que ano que vem
nos encontremos na final. O Vale merece ter 2 representantes na elite do futebol paulista da Liga. Realmente, eu nunca vou cansar de repetir que ia ser espetacular. Burrão empacou, o pessoal mandando aqui também aquela resenha. Tem gente falando do Jorge Jesus, que ele teoricamente não poderia assumir a seleção brasileira, que ele não aceita de jeito nenhum, ainda não tem nada definido, né? Não sabemos. Eu acho que o Ancelotti não vem. Existem algumas opções, mas nada certo. O que sabemos é que antes da próxima data FIFA, o Brasil quer já sim ter um comandante. Ficaremos de olho aqui em tudo para trazer as informações para você. E alô, torcedor palmeirense, chegou a sua hora. O Palmeiras ficou no 0-0 com o atual campeão brasileiro, o Botafogo. Vocês já estão aí acompanhando os lances. A equipe de Abel Ferreira fez um primeiro tempo bem abaixo do esperado. E o Botafogo também perdeu diversas chances para marcar. E o Everton fez 2 grandes defesas ali, espetaculares. E aí, ainda no intervalo do primeiro tempo, o time foi vaiado, na saída do intervalo. Aí no segundo tempo, o Abel mexeu no time, mudou algumas coisas, equilibrou mais a partida. E o Flaco Lopes perdeu o gol do jogo nos minutos finais, no segundo tempo. E aí a torcida também falhou. Falhou não, né? Quem falhou foi o time, que poderia ter feito com o Flaco Lopes, vocês vão ver o lance daqui a pouco, uma chance clara. O Everton também, grande nome da partida, fazendo boas defesas difíceis. Só que o Palmeiras poderia ter arrancado pelo menos 3 pontinhos jogando em casa. Obviamente não seria um jogo fácil, a gente está falando de um jogo com o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Mas não deu, né? Olha aí o John também, grandes defesas do John, mas a defesa do Flaco Lopes, daqui a pouco a gente vai olhar, porque o Palmeiras pressionou muito no final, conseguiu ter um volume de jogo muito maior. Olha aí o John fazendo uma boa intervenção, bola difícil, muito difícil mesmo, porque ela vem ali com muita gente na frente, o gramado não estava lá essas coisas, ele foi melhorando com a partida, e o Everton aí, ó, fazendo de tudo para conseguir salvar o time do Palmeiras. Aconteceu, né? Empate, faz parte, jogo difícil, jogou em casa. Aí a torcida acabou vaiando no final da partida. E agora o Palmeiras vira a chave, porque estreia na Libertadores na quarta-feira, jogo difícil contra o Sporting Cristal. E o Palmeiras, todo mundo sabe que na Libertadores sempre entra, pelo menos nos últimos anos, com um grande favoritismo. Vamos ver como é que vai ser esse ano. E agora a gente vai acompanhar o que o técnico Abel Ferreira falou sobre a partida. Trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer. Tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão. É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos 1 golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende do ponto que tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu estiver a dizer alguma coisa, corrige-me por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas 1. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Fica a reflexão, poderíamos ter ganhado, mas poderíamos ter perdido. Tá tudo certo. Lucão, você não tá preparado porque eu vou ler agora pra você. Lá vem. Boa tarde, Lucas, mensagem do Fabiano Diniz. Minha esposa está dizendo que você é o Tom Cruise do esporte brasileiro. O que está acontecendo nessa segunda-feira que eu não estou entendendo nada? Mas enfim, pode continuar participando, porque agora eu vou falar do Corinthians. O torcedor corintiano está em festa, está de ressaca e o Timão jogando com um time bem alternativo. Conseguiu um empate, jogando contra o Bahia. O Gilberto abriu o placar para o tricolor baiano no fim do primeiro tempo e o Héctor fez o gol alvinegro já no fim da partida. O primeiro dele com a camisa do Corinthians, hein? Tava demorando. O Everton Ribeiro foi expulso no começo do segundo tempo, o que ajudou o Corinthians. O Meia recebeu o segundo amarelo após o pisão em Thales Magno. O Romero chegou a marcar, não valeu, e o Timão agora volta a campo na quarta-feira pela Sul-Americana para encarar o Huracan na Neoquímica Arena. O Corinthians está vivendo um grande momento e é tão bom o momento do Corinthians que o camisa 10, prestem atenção, vocês estão vendo os lances aí, mas o Memphis Depay aproveitou esse momento de festa do Corinthians. O Lucão pode falar muito bem que ele está de ressaca até hoje. Ele lançou o clipe da música que ele fez pro Corinthians, chamada Peita do Coringão. Solta um trechinho aí pro torcedor corintiano, ô Lucão, pra galera ver. Tá do Coringão, sem call, sem B.O.
Sou maloqueiro, não desista nunca, venho no para papá. Peita do Coringa, sem caô, sem medo. Sou maloqueiro, não desista nunca, venho no para papá. É o tal do Parapopó, você viu, né? E a tabela do Campeonato Brasileiro tá assim. Vamos olhar rapidamente para a gente ver daqui a pouquinho as regras. Olha aí. Olha aí, o Fortaleza em primeiro, o Corinthians ali aparecendo em sexto, tudo muito misturado, o Santos em 17º, essa zona do rebaixamento não larga o Santos, tá só começando o campeonato, Palmeiras em 13º, muita coisa vai acontecer, mas por enquanto tá assim. E agora, eu falei pra vocês que algumas coisas mudaram no Campeonato Brasileiro, e é justamente isso que vocês vão assistir, porque tem uma nova regra que já está funcionando, que é essa do goleiro ele não pode segurar mais a bola do que 8 segundos, e você vai entender isso a partir de agora. Mudança no futebol mundial. Já está em vigor a nova regra que pode alterar para sempre a dinâmica dos jogos de futebol. Já a partir dessa primeira rodada do Brasileirão, os goleiros não poderão ter a posse de bola em mãos por mais de 8 segundos. Caso a infração seja marcada, a equipe adversária ganhará um escanteio. A nova determinação foi estabelecida pela International Board, instituição que comanda as regras do futebol há mais de 100 anos, desde 1883. Acredito que essa regra será mais aplicada do que a regra antiga, principalmente porque o árbitro vai marcar um escanteio agora e não um tiro livre indireto. Quando marca um tiro livre indireto dentro da grande área, é sempre uma confusão. Então, é mais fácil, de fato, para o árbitro marcar um escanteio do que um tiro livre indireto dentro da grande área. E no protocolo, para deixar claro para todos que estão assistindo e para que o árbitro também marque essa infração, a partir dos 3 segundos, o árbitro deve fazer um gestual com a mão, contando que ainda faltam 5 segundos e o goleiro deve colocar a bola em jogo. Caso ultrapasse esses 8 segundos, aí sim o árbitro deve marcar um escanteio. O SBT Esportes também ouviu a opinião do ex-goleiro Júlio César, multicampeão pelo Corinthians e que atualmente trabalha na gestão do Red Bull Bragantino. Aqui a gente está atento, primeiramente eu acho que são regras bacanas que estão sendo implementadas para que a gente deixe o futebol cada vez mais rápido e dinâmico. A Regina Isarter, que trabalha na CBF, para que ela pudesse falar com os atletas sobre as novas regras, sobre as alterações, para que a gente também pudesse não ser pego de surpresa, não só quanto a isso, mas sobre as orientações também dos árbitros, né? Como eles estão sendo orientados a conduzir o jogo. Então, para que a gente deixe tudo organizado, essa semana nós já recebemos a visita dela e os atletas já estão cientes de todas as alterações que vão ter agora a partir da primeira rodada do Brasileiro. Só que ela não é uma regra que vem sendo cumprida. Muitos goleiros e até eu também, quando jogava, se utilizam dela porque os árbitros não marcam. Eu acredito que com essa alteração sendo escanteio ao invés de um tiro livre direto, eu acho que encoraja mais o árbitro a marcar porque não é um lance claro e direto de gol do que contra o tiro livre direto. Então, assim, acredito que ela vai ser mais utilizada e vai ser levada um pouquinho mais a rédea curta do que a regra que a gente tinha no passado. Então, eu acredito que ela vem para ajudar, mas para mim é uma regra que já existia. Quando você retarda o jogo, você está fazendo aquilo que o espectador menos quer. Então eu acredito de verdade que essa regra venha para isso, para fazer com que a gente tenha um pouquinho mais de velocidade, rapidez, dinamismo no futebol, que as pessoas que estejam assistindo, elas se beneficiem mais do que elas querem assistir, do que aquilo que elas querem consumir, do que um time que faz cera, que comete antijogo, que atrasa a partida. Júlio César, o nosso eterno Curiri, um grande abraço para você, meu amigo. Nós éramos vizinhos na Zona Norte de São Paulo. Tem uma grande história no Corinthians. Ô, Lucão, sabe que primeira rodada de Brasileirão eu sempre gosto de fazer uma brincadeira aqui com o público e você vai participar agora com a gente. Primeira rodada, vocês vão me ajudar a palpitar quem vai ser o campeão brasileiro. E no final do ano a gente vai descobrir quem é que acertou. Quem que você acha que vai ganhar o Brasileirão esse ano, hein, Lucão? Corinthians. O Corinthians vai ser... Igual surpreendeu no Paulista. Vai ter uns deslizes aí, mas eu acho que chega, hein? Vai ser o Corinthians. Você aí de casa, quem você acha agora, na primeira rodada, que vai ser o campeão brasileiro de 2025? Manda no 12991848566. Tem gente mandando áudio aqui, eu não sei se eu consigo abrir áudio agora, porque não pode ter palavrão, hein?
Perigoso. Ó, é perigoso. Você me fala aí, não tem palavrão, pode ouvir. Corinthians, 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 mandaram aqui também. Tem gente falando que vai ser o Palmeiras já, tem gente falando que vai ser o Santos, que o Santos vai surpreender todo mundo esse ano e vai ser o campeão brasileiro. Tem gente perguntando do Neymar. E aí é uma pergunta difícil, né? O Neymar não jogou a primeira rodada, existe a expectativa para que ele jogue já a próxima rodada contra o Bahia. Tem gente falando que vai ser o Flamengo. Boa tarde, Lucas. Vai ser Palmeiras, vai ser Santos campeão. Internacional, olha aí que beleza. Pessoal, sabe que o Internacional, entre as pessoas ali, tá bem super cotado. Todo poderoso timão, agora ninguém para mais. O Inter também, o Palmeiras, não tenho dúvidas. Lembrando que os times têm muitos campeonatos, né? Acho que o Santos, dos times paulistas, tem um calendário um pouco mais tranquilo. Mas enfim, acabou o nosso programa, você segue mandando seu palpite. Vamos encerrar com a música dele, então, hoje, do camisa 10 do Timão, Capeta do Corinthians. Muito obrigado pela sua audiência, esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. E você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Falou Tom Cruise do esporte brasileiro. Tchau.